Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Hoje é sábado e a gente não tem costume de gravar vídeo aos sábados. Mas como ontem a gente teve alguns contratempos aí e não conseguiu gravar o vídeo, e também para a gente não ficar com mais uma lacuna em respeito a vocês que acompanham o nosso trabalho, nós resolvemos então gravar a resenha dessa semana hoje, tá? Então nós vamos fazer uma resenha, que seria o vídeo de sexta-feira, tá certo? E o texto que eu vou trazer hoje para análise, mais uma vez, é um texto de teatro. Eu que estou nessa jornada aí em defesa da leitura de textos teatrais, porque eu considero importante, né? Eu acho que o texto teatral tem uma característica muito própria, porque ele foi escrito para ser encenado. Então, quando a gente lê, a gente já fica imaginando como é que ele ficaria no palco, essas coisas todas. Então, acho que traz uma experiência de leitura diferente. Por isso que eu vou continuar defendendo a leitura de textos de teatro. E o texto que eu vou trazer hoje, apesar de ser antigo, né, ele é de 1964, ele é um texto que ainda carrega uma atualidade muito grande e ele ainda traz questões muito importantes para a gente refletir nos dias de hoje. E eu tenho por ele um carinho muito especial, porque foi um texto que eu já trabalhei como ator. Né? Não montei a peça inteira, mas na universidade fiz exercícios de atuação com esse texto. Né? Então a gente tinha que pegar pedaços dessa peça para encenar. Então isso permitiu que eu mergulhasse mais profundamente nesse texto e conseguisse entender um pouco alguns aspectos dele. Bom, trata-se do texto Volta ao Lar, de Harold Pinter, que está aqui na minha mão, na já famosa coleção Teatro Vivo, né, que é a edição que eu tenho, e que está aparecendo aqui para vocês agora. Mas existem outras edições desse mesmo livro aqui no Brasil, e eu vou mostrar uma segunda edição para vocês verem uma coisa curiosa, que vai aparecer também para vocês e que também faz parte de uma outra coleção, que é a coleção Os Grandes Dramaturgos, como vocês estão vendo. E o curioso é que essa foto que está na capa dessa edição, que é a foto de uma montagem importante de Volta ao Lar que foi feita no Brasil em 1967, e que foi protagonizada pela Fernanda Montenegro. Essa foto ela está aqui dentro da edição da coleção Teatro Vivo. Como vocês podem ver, é a mesma foto, que é uma foto de um trecho importante, né, de uma cena importante da peça. Tá? Bom, antes de falar de Volta ao Lar, quem foi Harold Pinter? Harold Pinter era um escritor, dramaturgo, ator, diretor inglês, que nasceu em 1930 num bairro pobre de Londres e que teve uma vida muito limitada do ponto de vista financeiro. O pai dele era um alfaiate pequeno, né? Um pequeno alfaiate, e ele, como vivia essa situação financeiramente limitada, ele não teve uma formação acadêmica muito sofisticada, nem nada disso. Bom, Harold Pinter, quando era jovem, ele resolveu ser ator de teatro. E como todo jovem que resolve ser ator de teatro e não tem dinheiro, ele teve que batalhar muito para bancar estudos. Enfim, ele estudou teatro e tudo isso, só que para bancar esses estudos ele teve que exercer outras atividades. Né? Ele foi lavador de prato, ele foi garçom, ele foi vendedor de enciclopédia. E aí ele começou a escrever alguns textos para jornais, enfim, essas coisas. E começou a perceber que, como escritor, ele ganhou bastante espaço. E ele até substituiu a carreira de ator dele pela de escritor, mas não porque ele não gostava de atuar ou porque ele atuava mal, mas porque ele começou a ganhar mais espaço como escritor. Além de dramaturgo, Harold Pinter escreveu muitas peças para rádio, para televisão, e escreveu roteiros de cinema também, inclusive um filme que eu não me recordo o nome agora, e até podia procurar aqui, mas não quero gastar tempo com isso. Um filme que ele roteirizou chegou a ganhar a Palma de Ouro no Festival de Cannes.
Então, assim, ele realmente ganhou notoriedade, ganhou respeitabilidade no meio intelectual europeu, enfim, norte-americano e, né, como escritor, tá? E o Harold Pinter, ele era um militante político muito ativo também. Ele morreu em 2008, então percebam que ele é um cara que ele nasceu no período entre guerras, né? Logo após a Segunda Guerra Mundial e antes, logo após a Primeira Guerra Mundial e antes da Segunda Guerra Mundial, né? Viveu na adolescência os horrores da Segunda Guerra Mundial, sendo que o pai dele era judeu, e viveu todo o final do século XX, chegou ao início do século XXI, morrendo em 2008. Então, Harold Pinter, ele é realmente um dos grandes escritores da literatura inglesa, né, contemporânea, e é um dos grandes representantes do chamado teatro do absurdo, ao lado do Beckett, do Ionesco, do Jean Genet e do Arrabal. Só que o Harold Pinter tem uma diferença em relação a esses outros autores. As peças dele trabalham com situações e com ações muito reais, realistas, muito factíveis. São situações cotidianas que podem acontecer em qualquer lugar. Mas aonde ele coloca o absurdo? Ele vai colocando o absurdo em algumas ações, em algumas pequenas situações, em alguns pensamentos dos personagens dele, né? Então, são pitadas de absurdo num universo totalmente realista. Isso é o trabalho do Harold Pinter. Bom, Volta ao Lar, como eu já disse, foi escrito em 1964. O enredo da peça é muito simples. Numa casa, em Londres, vivem 4 homens. O Max, que é o pai, que é um homem já velho e que tem uma personalidade muito violenta. Ele é autocrático, ele é violento, ele é bruto, ele trata todo mundo mal, enfim. É um homem que se impõe pelo discurso da força e da brutalidade. O Lenny, que é o filho do meio, e depois vocês vão entender por que eu estou falando filho do meio, que é um cara que não faz nada e que tem a mesma personalidade violenta do pai. Então também se expressa de maneira bruta, de maneira machista. Com uma diferença, ele é muito narcisista, além de tudo, ele é muito autorreferente. Então ele se vangloria de coisas inúteis que ele faz, porque ele não faz absolutamente nada de útil na vida, mas ele fica se vangloriando. Tem o Joey, que é o filho mais novo, que é um boxeador amador, é um lutador de boxe amador, que é um pouco menos violento que o irmão mais velho e o pai, porém também se expressa de maneira violenta. E a quarta pessoa é o Sam, que é tio dos dois e cunhado do Max, irmão da falecida esposa do Max, a Jessie, que mora com eles. E que, ao contrário deles três, é um homem mais delicado, mais sofisticado, de gestos mais doces, mais suaves, e que por isso mesmo é muito maltratado, principalmente pelo Max, que trata ele de forma extremamente violenta, enfim, culpa ele por determinadas situações do passado e tudo mais. Bom, essas 4 pessoas vivem nessa casa. No começo da peça, retorna à casa o filho mais velho, por isso que eu falei que o Lenny era do meio. O filho mais velho, o Ted, que há muitos anos saiu de casa justamente porque ele não se encaixava naquele ambiente violento proposto pelo pai e pelo irmão. Então ele sai de casa, vai para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele estuda filosofia, se torna doutor em filosofia, professor universitário e tal, se casa, tem 3 filhos, e ele volta para casa justamente para apresentar a esposa dele, Ruth, para o pai, para os irmãos e para o tio, para a família. Essa é a situação da peça, uma situação altamente factível, corriqueira. Só que aí começam alguns absurdos. Então, por exemplo, essa volta ao lar do Ted, ela não é anunciada, né? Ninguém sabe, eles não avisam ninguém, eles chegam na calada da noite. O Ted, inclusive, consegue abrir a porta da casa com a mesma chave que ele levou há muitos anos
né? Então, uma espécie de metáfora de que as coisas não mudam naquele lugar, naquele mundo, tal, tudo continua do mesmo jeito. Então ele volta e abre a porta no meio da madrugada, entra, está todo mundo dormindo, enfim. É meio maluco. E em tese, essa volta ao lar é do Ted, que inclusive existem análises que falam que seria uma metáfora do evento bíblico da volta do filho pródigo e aquela coisa toda. Só que no decorrer da peça, a gente vai vendo que a volta ao lar, na verdade, é da Ruth. Por quê? Porque os homens da casa começam a enxergar na Ruth uma espécie de reencarnação ou de metáfora, enfim, ou de representação, de projeção da esposa, da mãe, da Jessie, esposa do Max, mãe dos três, que já morreu. Então é como se ela tivesse voltado agora na figura da Ruth, e todo mundo começa então a centralizar as ações em torno da Ruth. Então a gente começa a perceber que talvez essa volta ao lar seja da Ruth. E aí, uma coisa muito interessante, que para mim é uma coisa, talvez o aspecto mais interessante do texto, é que você começa a ter no texto aí um embate de duas forças. Uma força que é representada principalmente pelo Max, mas por todos os homens, né? Tirando o Sam e o Ted, mas pelo Max, pelo Lenny, pelo Joey, em certa medida, que é aquela força machão, né, machista do patriarcado, que se impõe pela força, que se impõe pela violência, que se impõe pela brutalidade, né? Inclusive há um acordo entre esses homens para transformarem a Ruth numa espécie de prostituta que cuidaria de todo mundo, porque há a indicação de que a Jessie era uma prostituta também. E do outro lado tem a Ruth, que entra nesse jogo, aceita esse jogo, aceita ficar lá na casa, mas que começa a ironizar, a tratar com desdém, com desprezo e com sarcasmo essa brutalidade e essa força, e começa, no fundo, a dominar todo mundo com inteligência, com sagacidade, com perspicácia. Na peça, isso se apresenta através de jogos eróticos, né? Então aquela cena, inclusive, que era da foto, é um momento que é muito, muito impactante do texto, porque é uma cena em que a Ruth transa com os dois irmãos do marido, né? Com o Lenny e com o Joey, na frente do pai e do marido. Enfim, é uma cena meio absurda mesmo. Mas se a gente consegue ultrapassar essa questão erótica, essa questão de moralismo e tal, a gente percebe que esses jogos eróticos, na verdade, são tratados pela Ruth como aspectos lúdicos. Ela envolve todo mundo numa teia, né? Ela deixa todo mundo emaranhado numa teia através da inteligência dela. Então você tem aí duas forças que se opõem, né? Essa força machista, bruta, violenta, e essa força mais delicada, mais lúdica, mais inteligente, que é representada pela Ruth. Enfim, aí eu não vou contar mais coisas, porque senão eu dou muito spoiler da peça. Mas vale muito a pena ler, é um texto muito impactante, muito forte, mas que trata de coisas ainda muito presentes no nosso cotidiano, apesar de ela ser um texto tão antigo. Tá certo? Então é isso, Volta ao Lar, de Harold Pinter. Espero que todas e todos tenham gostado. Mais uma vez aqui eu peço a vocês que nos ajudem a ampliar o nosso público. Então curtam o vídeo, comentem, se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram. Se já se inscreveram no canal, convidem pessoas que vocês conhecem a se inscreverem no canal, a comentarem nossos vídeos, assistirem nossos vídeos. Visitem nosso blog, sigam nosso blog, sigam nossas redes sociais. Enfim, fortaleçam mais o nosso trabalho, ampliem o nosso público, porque a gente precisa da ajuda de cada uma de vocês e de cada um de vocês para manter esse trabalho que a gente busca fazer com muito cuidado e com muito carinho. Tá bom? Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.